carne. Porque muitos por aí têm feito a obra de Deus. Mas será que é para Deus? Será que é para a glória de Deus? Pessoas que fazem a obra para a sua glória. No dia do tribunal de Cristo, essa obra será considerada inútil e não terá nenhum valor. Mas se alguém constrói sobre o edifício com ouro, prata e pedras preciosas, ou seja, faz a obra de Deus para a glória de Deus, esse sim terá uma recompensa, um galardão, e coroa no céu nos esperam. A primeira coroa que eu quero falar nesta noite está em 1 Coríntios 9 e versículo 25. Nos diz que tem uma coroa incorruptível para aquele que vencer o velho homem. E velho homem diz respeito à vida vivida no pecado antes de conhecer a Cristo. Quando Jesus ele instruiu Nicodemos acerca do novo nascimento, ele disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quando Jesus fala isso, ele está nos mostrando que para ser seu discípulo depende do modo de vida que nós levamos. Quando nós aceitamos a Cristo, nós devemos ter uma mudança na nossa conduta. Salmos 1 diz: bem-aventurado o homem, ou seja, feliz é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se atenta nos caminhos do pecador. Feliz é o homem que está no meio do mal, mas vai contra o mal. Quando nós aceitamos a Cristo, nós devemos ter uma mudança no nosso caráter e uma mudança nas nossas palavras. Agora a gente tem palavras que edificam, não palavras imorais, sensuais. Todos os dias nós enfrentamos uma batalha entre o novo homem e o velho homem. E em Efésios, no capítulo 4, versículo 22 ao 29, nos diz assim: vos despojeis do velho homem e vos revistais do novo homem. Deixai a mentira e falai a verdade um para com o próximo. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não dê lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furtes mais. E não saia da vossa boca palavra torpe. Então o que nos ensina aqui é que, em primeiro lugar, o novo homem, ele deixa a mentira. E mentira não é só palavras, mas mentira em condutas. Porque os discípulos de Jesus, jovens que vivem em Jesus, eles andam na verdade, falam a verdade e vivem a verdade. E quando você mente, você reconhece que tem como pai o diabo. João 8:44 diz: vós tendes como pai o diabo, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Quando nós mentimos, nós não entramos no céu. Apocalipse 22:15 diz: e ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os homicidas, os fornicadores e os que amam e cometem. Então o novo homem, ele vive uma vida de verdade e sinceridade. Salmos 37:37 diz: nota o homem sincero, porque o seu futuro será de paz. O novo homem também, ele deixa a ira. E existem dois tipos de ira. Existe uma ira positiva, que é quando você vê algo errado e você acaba se irritando com aquilo. E existe a ira negativa, que é a que te faz perder o domínio próprio, que te faz ser uma pessoa desequilibrada. Mas não queira, jovem, ser conhecido como alguém explosivo, mas como alguém equilibrado e que tem domínio próprio e disciplina. Eclesiastes 7, versículo 9 diz: não te apressa no teu espírito a irar-te, porque a ira briga,
no seio do tolo. E continua falando assim, que o novo homem, ele não dá lugar ao diabo. Porque Satanás, ele fica de longe, só nos observando. E quando ele vê uma brecha, ele entra. E muitas vezes a gente cai num sono espiritual, ou até mesmo numa morte espiritual. 1 Pedro 5:8 diz: sede sóbrios e vigiai, porque Satanás, o vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O novo homem também, ele não furta mais. E não se furta só objetos, mas se furta também nos dízimos, se furta nas ofertas, se furta nos impostos. Pessoas que têm empresas e não pagam seus impostos corretamente. Se furta também nos negócios particulares. E 1 Pedro 2:12 diz assim: sede o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falem mal de vós, glorifiquem ao Senhor, por ver as vossas boas obras. E em último lugar, o novo homem, ele deixa a palavra torpe. Agora ele tem uma palavra que edifica as pessoas. E aprenda que a sua vida depende do que você fala. 1 Pedro 3:10 diz: se queres viver bem, refreie a sua língua. O que você fala demonstra o que está dentro do teu coração. Mateus 12:34 diz que a boca fala o que está em abundância no coração. Mateus 15:11 diz que o que contamina o homem não é o que entra na sua boca, mas o que sai da sua boca. Pelas tuas palavras serás julgado e condenado. Mateus 12:36 e 37 diz que toda palavra inútil nós daremos conta diante de Deus. Porque pelas tuas palavras sereis julgados e condenados. Se você se acha alguém espiritual, mas você não cuida com o que fala, você não é tão espiritual assim. Tiago 1:26 diz que aquele que cuida ser religioso, mas não refreia a sua língua, a sua religião é vã. Então, jovem, mude as tuas palavras a partir de hoje. Tenha palavras boas tanto para você quanto para o seu futuro. E aos pais que estão aqui nesta noite, cuidado com as farpas verbais que vocês falam para os vossos filhos, porque eles podem nunca se esquecer. Existem duas palavras que são muito fortes: sempre e nunca. Quando você fala para o seu filho, você sempre faz tudo errado, ou você nunca faz nada certo, aquilo entra no coração dele e ele acaba acreditando. Só que o novo homem, agora ele tem palavras que edificam. Aleluia! 2 Coríntios 5 e versículo 17: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Romanos 6:6 diz que o nosso velho homem foi crucificado com ele na cruz. Existe uma coroa incorruptível para aquele que vencer o velho homem. A segunda coroa que nos espera no céu está em 1 Pedro 5 e versículo 4. Existe uma coroa de glória para aquele que apacentar o rebanho. A coroa de glória é a coroa do pastor. E eu sei que muitos jovens sonham em ser pastor, têm uma vocação ou um chamado para isso. E Jesus, ele nos ensina algo. Em João, no capítulo 10, versículo do 1 ao 6, ele diz assim: aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas é ladrão e salteador,
Mas aquele que entra, esse é pastor de ovelha. Ele chama as ovelhas pelo nome. Elas o ouvem, o seguem. Ele vai diante delas e elas o seguem. Quando Jesus fala isso, ele nos mostra que o pastor, e quando você for um pastor, você deve liderar por exemplo e não por força. O pastor, ele conhece as suas ovelhas. Ele chama elas pelo nome e elas o seguem, porque ele é um exemplo para o rebanho. Aleluia, que você seja um exemplo aonde Deus te colocar. O maior órgão que a ovelha tem é o estômago. E à noite as ovelhas brincam umas com as outras. E elas caem algumas de barriga para cima. E porque elas têm muita lã, elas não conseguem se desvirar. E o estômago delas, por ser muito grande, acaba comprimindo os pulmões. E elas acabam morrendo. É por isso que o pastor sempre deve estar andando no meio das ovelhas, para levantar as ovelhas caídas. Aleluia, antes que elas morram. João 25, versículo 15 diz: apacenta os meus cordeiros. Jeremias 23:1 nos diz assim: ai daqueles que dispersaram as ovelhas do pasto. 1 Timóteo 3, do 1 ao 5 diz que aquele que deseja ser pastor, excelente coisa deseja. Mas antes, sejais sóbrios, honestos, homem de uma só mulher, hospitaleiro, que governe bem a sua casa. Porque se não governa bem a sua casa, como governará a casa de Deus? Se um dia Deus te colocar como pastor, não se esqueça, se você souber apacentar o rebanho, no dia do tribunal de Cristo, vai ter a coroa de glória te esperando. Aleluia, a terceira coroa que nos espera no céu é a coroa da justiça. 2 Timóteo 4:8. Tem uma coroa de justiça para os que amam a sua vinda. E todos os dias nós devemos acordar esperando a volta de Cristo. Só que a gente jovem, temos tantas coisas para realizar, tantos sonhos. A gente quer casar, quer fazer uma faculdade, ter filhos, ter uma profissão. E daí a gente quer que Jesus volte depois que a gente realizar tudo isso. Só que Ele vai voltar. E nós temos que estar preparados, tendo azeite para manter a nossa lâmpada acesa, para não sermos pegos, desprevenidos. Hoje em dia não se fala mais da volta de Cristo. Não se prega mais sobre a volta de Cristo. E não se vive mais como se Cristo fosse voltar. Mas que a partir de hoje, você acorde e anseie pela volta de Cristo. Porque aqueles que anseiam pela sua vinda, receberão a coroa da justiça. Que você possa, jovem, estar vigiando, para que o dia que Ele voltar, você esteja preparado. Mateus 25, versículo 13 diz: vigiai, porque não sabeis o dia e a hora que o Filho do Homem há de voltar. Lucas 16:37 diz: bem-aventurado o homem que quando o Senhor voltar, se encontrar vigiando, esse se assentará na mesa. Mateus 24:36 diz que aquele dia ninguém sabe,
nem os anjos do céu, mas somente o Pai. Mateus 24, versículo 44 diz que se um pai de família soubesse a que horas da noite o ladrão iria chegar, ele estaria vigiando. Vigiai vós também, porque não sabeis o dia e a hora que o Filho do Homem há de voltar. Aleluia! Outra coroa que te espera no céu é a coroa da alegria. 1 Tessalonicenses 2:19 tem uma coroa de alegria para os ganhadores de alma. E pregar o Evangelho é uma obrigação imposta. 1 Coríntios 9, versículo 16 diz que se eu anuncio o Evangelho, eu não tenho do que me gloriar, pois me é uma obrigação imposta. E ai de mim se não anunciar. Uma igreja sem novos convertidos, ela possui alguma anormalidade, como uma mulher estéril. Se você quer ver a saúde espiritual da igreja, você tem que ver se ela tem novos convertidos. E o que nós devemos pregar? É pregar o reino e não religião. Mateus 4:17 diz que Jesus entrava e falava: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Só que eu não ganho almas somente pregando. Eu posso ganhar almas entregando um folheto. Eu posso ganhar almas louvando. E eu ganho almas principalmente com o meu testemunho. A sua vida fala mais alto do que a sua voz. O que você vive fala tão alto que as pessoas não conseguem escutar a sua voz. Se você, jovem, quer ser um pescador de homens, você precisa ir até os peixes. Se você quer ser luz no meio das trevas, você precisa brilhar entre elas. Porque o mundo é como uma carne que está apodrecendo. E você é sal. Jesus disse: vós sois o sal da terra. O sal, ele serve também para conservar os alimentos. Se eu deixar uma carne muito tempo em um lugar, ela vai apodrecer. Mas se eu colocar sal nela, ela será conservada. O que eu quero dizer? Você, como sal da terra, você deve preservar os bons princípios de Cristo, ainda que ninguém mais queira segui-los. É você estar lá no trabalho e estão falando sobre adultério, sobre traição. E daí quando você chega, jovem, as pessoas param de falar. Porque você chegou, você é sal. Você conserva os bons princípios do Evangelho. Aonde você chega, o pecado é paralisado. Aleluia! Filipenses 2:15 diz: sejais filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração perversa e corrompida, mas resplandecendo como astros no mundo. O que as pessoas têm falado de você? O que a sua professora fala de você? O que o seu chefe fala de você? O que a sua família fala de você? O que Deus fala de você? A sunamita, quando via Eliseu passar, ela disse para o seu marido: eis que esse que passa por nós é um santo homem de Deus. Falaram de Davi, lá na casa de Jessé,
há um que é valente, e o Senhor é com ele. Aleluia! Deus falou de Jó. Viste o meu servo Jó, homem fiel, fiel, temente, e se desvia do mal. O anjo falou de Gideão, varão valoroso. O que as pessoas têm falado de você? 1 Timóteo 4,16 diz: tem cuidado da tua vida, e assim salvarás a ti e aqueles que te ouvem. Um bom testemunho é o mais eficiente trabalho de evangelismo. Que a partir de hoje, jovem, você possa ser exemplo e referência por onde você passar. E que quando alguém que não é crente fale que quer ir para a igreja, que ele possa falar: eu quero ser igual a ele, eu quero ter as mesmas atitudes dele. Aleluia! Para os ganhadores de alma, vai ter uma coroa de alegria. Mateus 4,19: e vos farei pescadores de homem. E a última coroa que eu quero falar nesta noite está em Apocalipse 2 e versículo 10. Não temas as coisas que hás de padecer, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Porque muitos diante dos problemas desanimam, desistem, desviam, se enfraquecem. E não é porque nós servimos a Cristo que estamos livres dos problemas. João 16:33 diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Certa vez os discípulos estavam num barco, Jesus também estava lá, e veio uma grande tempestade. Não é porque Jesus está no seu barco que você está livre dos problemas. Mas se Jesus está no seu barco, o barco não vai afundar. Aleluia! Jesus disse para os discípulos: homens de pouca fé, por que vocês ainda duvidam? O problema não é quando o barco está na água, mas é quando a água entra no barco. Ou seja, quando as dificuldades e os problemas entram no teu coração e roubam a tua paz. Porque o mundo pode estar caindo ao meu redor, mas eu tenho paz no meu coração, porque eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia! Eu sei que as circunstâncias mudam, mas Deus não muda. E Ele ainda está no controle do meu barco. Quem sabe você chegou aqui passando por uma dificuldade. E quando nós estamos assim, eu sei que Satanás vem na mente do jovem. E ele vem e coloca pensamentos que são mentiras para te desanimar. Satanás vem e diz assim: olha, você vai morrer no meio dessa tribulação, mas você tem que usar a palavra de Deus e repreender as mentiras de Satanás. Quando Satanás te fala isso, Salmos 46 e versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia! Satanás vem na sua mente e diz: você não pode. Mas daí você se lembra de Filipenses 4 e versículo 13: tudo eu posso naquele que me fortalece. Satanás vem na sua mente e diz assim: você é um perdedor. Mas Romanos 8 e 37 dizem: tudo isso
somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia, você está triste, Satanás vem e diz assim: você nunca vai casar. Mas Eclesiastes 3 diz: tudo tem um tempo determinado. Você peca e Satanás disse assim: ó, viu? Você pecou e Deus não te ama. Mas 1 João 2, versículo 1 diz: filhinhos, não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo. Aleluia, Satanás vem e diz assim: olha, o seu futuro, jovem, vai ser igual ao da sua família, ou vai ser igual ao seu passado. Mas Filipenses 3:13 diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e olhando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, que é Jesus Cristo. Aleluia! Deus é especialista em dar às pessoas novos começos. Satanás vem e diz assim, ó: a sua família nunca vai servir a Cristo. Mas Atos 16:31 nos diz assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aleluia! Eu não sei qual é a mentira que Satanás colocou na sua mente, mas Lamentações 3:21 diz: eu trago à minha memória só aquilo que me dá esperança. Você não vai morrer no meio dessa tempestade. Ser fiel até a morte, e você receberá a coroa da vida. Aleluia, coloque-se de pé nesta noite. Aleluia. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quem sabe você chegou aqui numa batalha entre seu velho homem e o novo homem, e você não tem vencido. Quem sabe você quer ser um ganhador de almas a partir desta noite, ou você quer amar mais a vinda de Cristo. Quem sabe você quer ser um pastor, e você quer ser um exemplo de pastor para essa geração. Aleluia! Eu te convido para orar nesta noite. Ou quem sabe você está passando por um problema e você tem pensado em desistir. Mas Deus te diz assim: sê fiel até a morte, pois receberás a coroa da vida. Vai valer a pena. Aleluia! Lutar. Não perca as esperanças. Eu te convido para colocar a mão no teu coração e que você venha pedir para Deus, para que ninguém roube a tua coroa. Que as circunstâncias ruins não roubem o teu galardão. Que você, a partir de hoje, possa construir um edifício de ouro, prata e pedras preciosas, para no dia do tribunal de Cristo, você receber a sua coroa e o seu galardão. Vamos orar nesta noite. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor falou conosco através da tua palavra. Eu peço que o Senhor abençoe a cada um que está aqui nesta noite. Senhor, que as circunstâncias difíceis não venham roubar a coroa desses jovens. Pai, eu te peço que o Senhor venha ajudá-los a vencer o velho homem. Que o Senhor venha ajudar esses jovens a serem pescadores de homens. Que o Senhor venha ajudá-los a vigiar, para estarem preparados quando o Senhor voltar. Se alguém aqui tem um chamado para ser pastor, que ele possa ser um pastor exemplo para essa geração. Deus, se ele está aqui nesta noite, passando por algum problema,
dificuldade, desânimo, depressão. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha dar força, ânimo, que Ele possa, Senhor, continuar a caminhada, porque a coroa da vida os espera. Deus, que toda mentira que Satanás colocou nessa mente, que o Senhor venha arrancar nesta noite, que o Senhor venha dar renovo de pensamentos, que o Senhor venha trazer pensamentos de paz, de esperança, de alegria, que o Senhor venha renovar os sonhos desses jovens, que o Senhor venha dar novos começos, que eles possam construir um edifício de ouro, prata e pedras preciosas, que eles possam, Senhor, fazer a Tua obra para a Tua glória, não para ter popularidade ou para ter enriquecimento espiritual, mas para cuidar das Tuas ovelhas, para cuidar das almas que perecem no mundo, e que no dia, Senhor, da Tua vinda, nós possamos receber o nosso galardão. Então nos ajude a nos mantermos fiel. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agradecidos a Deus por esta palavra tão gostosa, amém? Agradecidos à irmã Natália por estar aqui, amém? Sua família, Deus abençoe. Depois do culto vamos ter um momento juntos ali para comermos alguma coisa. Louvamos a Deus também pela juventude, pelos nossos líderes de mocidade das congregações. Deus abençoe todos vocês. Eu acho que vale a pena uma vez no mês estar aqui nesses momentos tão especiais de adoração da palavra de Deus. E eu fico feliz de ver os jovens da qual eu pastoreio no campo de Barra Velha estarem aqui nessa noite, amém? Quero dar a bênção pastoral para você. Guarda essa palavra no seu coração. Ela citou aqui ovelha. Todos nós temos essa figura da ovelha, somos chamados de ovelha. E a ovelha tem uma característica, ela rumina. Ela, depois de comer bastante, ela pega um lugar aconchegante, ela traz do seu estômago o gramado que ela comeu, a grama, e ela fica mastigando. Isso é uma característica da ovelha. Então eu quero que você faça isso, rumine essa palavra durante toda a semana. Guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E apresente-se diante do mundo como alguém fiel ao Senhor, fiel em tudo, para que você receba a coroa imarcessível de glória. Aleluia. Que o amor do Pai, a doce e completa comunhão do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus seja sobre a tua vida e sobre a vida de toda a tua família. Amém? Vá em paz, Deus abençoe. Tenha uma boa semana de trabalho. Que o Senhor possa te ajudar em todas as suas causas. Está encerrado.